Olá pessoal, agora nós vamos iniciar o plano de estudo doutorado PET, né, do terceiro ano, plano de doutorado PET do terceiro ano de Física, certo? Nós vamos começar pelas semanas 1 e 2, né, porque é a nossa primeira aula, então a gente vai ver as primeiras semanas. Aqui nós temos o eixo temático vai ser sobre eletricidade e magnetismo. A aula de hoje é sobre eletrostática, né? A gente vai falar sobre os processos de eletrização e vamos compreender o que são esses fenômenos eletrostáticos, algumas de suas aplicações, né, e alguns cuidados que a gente tem que tomar com a eletricidade, essas coisas, certo? A gente tem um pouquinho de interdisciplinaridade com matemática, né, para cálculo de força, coisas assim. E com química, porque a gente vai precisar entender a estrutura do átomo, compartilhamento de elétrons. Isso é o básico mesmo. Aqui tem as orientações sobre o Covid-19, cuidados que a gente tem que tomar para não pegar e tal, e um pouco de dicas, né, orientações para estudar em casa de forma mais eficiente. Leiam essas orientações, sigam elas, são de grande ajuda. Orientações pedagógicas é a nossa matéria em si, o que a gente vai estudar a partir desse momento agora. A gente vai começar a estudar eletrostática. O que é eletrostática? É eletricidade. Eletrostática ela fala sobre a eletricidade, parada, né? Ou seja, não está tendo corrente, não está tendo quando não está tendo corrente, quando a eletricidade não se movimenta, né? São corpos que ficam eletrizados fixamente, assim. Então, isso aí é o que a gente vai estudar agora. Comportamento de cargas elétricas quando estão em repouso aparente. Mas primeiro a gente tem que saber o que é carga elétrica. Carga elétrica é uma propriedade da matéria, né? Assim como tem a massa, tem o volume, tem outras coisas. A carga elétrica é uma propriedade que a matéria tem em si. Então, algumas partículas subatômicas têm cargas elétricas. Essas cargas podem ser positivas ou negativas, né? A gente conhece cargas positivas como os prótons, por exemplo, e negativas a gente conhece muito bem os elétrons. Existem algumas partículas que têm carga neutra, como os nêutrons, né? E aí, como que a gente estuda essas cargas elétricas? Bem, a gente conhece lá da química que as substâncias, os corpos, eles querem ficar com iguais quantidades de elétrons e de prótons. Só que nem sempre isso acontece, né? De vez em quando o corpo ele perde ou ganha alguns elétrons e aí ele fica tendo excesso de elétrons, né? Um desequilíbrio entre as cargas positivas e negativas. E aí a gente diz que ele está eletrizado, quando o corpo tem um excesso ou uma falta de elétrons em relação ao número de prótons. Condutores elétricos são os materiais que facilitam a passagem dos elétrons por ele. Os elétrons tocam nele e se conduz através deles. Um caso muito comum que a gente tem de condutores são os metais. Eles conduzem bem porque eles têm os chamados elétrons livres, né? Elétrons que não estão ligados ao núcleo atômico. Esses elétrons podem circular por todo o objeto de metal e isso facilita a condução de eletricidade por ele. E a gente tem os materiais que não conduzem bem a eletricidade porque os elétrons são bem fortemente ligados, todos os elétrons são bem fortemente ligados ao núcleo atômico. E, então esses aí são chamados isolantes elétricos. Aí a gente tem aqui vários exemplos. A água pura é um isolante elétrico, né? Porque H2O é uma molécula e substâncias moleculares não têm elétrons livres.
Porém, quando a gente mistura sal na água, o sal ele é uma substância iônica, então ele dissocia, fica NaCl, né? Fica Na mais Cl menos, dois íons. Os íons, Na mais significa que falta um elétron, e Cl menos significa que perdeu um elétron. Cada íon desse é um átomo eletrizado, então ele funciona ele ao se deslocar é como se houvesse uma corrente elétrica. Por isso a água com sal misturado nela vira um condutor. O ar também é um bom isolante elétrico, por isso que a gente não vê faíscas, raios assim, o tempo inteiro circulando de uma coisa para outra. No entanto, quando a gente eletriza objetos assim com muita carga, eles rompem uma barreira que se chama rigidez elétrica, ou seja, eles ionizam o ar ou outra coisa que tiver no meio e formam íons ali, e esses íons permitem a passagem de corrente elétrica. Isso acontece quando a gente vê um raio caindo, por exemplo. Processos de eletrização. O que é um processo de eletrização? É quando a gente pega um corpo que está neutro ali, ele não tem excesso de cargas, e a gente quer deixar ele eletrizado, ou seja, a gente vai dar elétrons para ele ou tirar elétrons dele para que ele fique desbalanceado em relação ao número de elétrons, fique desbalanceado em relação ao número de prótons, tá certo? E existem algumas formas de fazer isso. Uma que a gente conhece muito bem é a eletrização por atrito, que a gente tem muito contato com ela. Como é que é? A gente esfrega um corpo no outro e aí um corpo vai passar elétrons para o outro, e aí vai ficar um carregado positivamente, o outro carregado negativamente. Vamos ver aqui um exemplo. Vamos lá, ó. Aqui eu tenho, olha só, aqui eu tenho uma blusa de moletom, por exemplo, e um balão desses de festa. Quando eu clico aqui, olha, a gente vê que a blusa ele tem prótons e tem elétrons em iguais quantidades. O balão também tem prótons e elétrons em iguais quantidades. Se estão em iguais quantidades, não estão eletrizados, porque o resultante dá neutro. Vamos colocar aqui, para não mostrar todos, né? Não precisa mostrar todas as caras, vamos mostrar só a diferença. Ou melhor, não vamos, tá, mostra tudo. Aqui, ó, na hora que eu esfrego o balão na blusa, o balão vai absorvendo os elétrons da blusa. Aí o que aconteceu? O balão tem excesso de cargas negativas e a blusa tem excesso de cargas positivas. O balão está eletrizado negativamente, a blusa está eletrizada positivamente. Olha só, quando eu soltar o balão, o que vai acontecer? Ela vai ser atraída pela blusa, porque cargas opostas se atraem. O positivo atrai o negativo e vice-versa. O que vai acontecer se eu colocar dois balões e esfregar o outro balão aqui também na blusa? Agora as duas blusas estão eletrizadas negativamente. Olha só, esse balão verde está sendo atraído, ele é repelido pelo balão amarelo. Olha, se eu chegar com o balão amarelo, se eu colocar o balão verde aqui, onde eu colocar o amarelo, ele sai fugindo. Olha, por quê? Cargas opostas, cargas de mesmo sinal, no caso aqui duas cargas negativas, os dois têm cargas negativas, se repelem. Então, cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais opostos se atraem. Isso aí a gente viu eletrização por atrito e a gente viu força eletrostática. Vamos descer um pouco mais. Mas quando a gente eletriza o corpo, como que eu sei qual corpo que vai ganhar elétrons e qual que vai perder elétrons? Né? Porque poderia ser o contrário. Aqui, ó, se eu
Aqui, tanto o balão quanto a blusa estão equilibrados. Por que que na hora de passar aqui, não é a blusa que absorve elétrons do balão? Isso vai depender de propriedades químicas do material. A blusa é de lã ou de moletom ou algum outro material aí, e o balão é de borracha. A borracha ela tem uma facilidade maior de atrair elétrons do que a blusa, por isso que a borracha ganha. Existe tabelado os materiais na ordem que eles podem ganhar ou perder. Aqui a gente essa sequência de quais materiais têm mais facilidade de ganhar ou perder a gente chama de série triboelétrica. Aqui a gente tem alguns materiais, né, na ordem da série triboelétrica, numerados de 1 até o 27. Se a gente pegar dois desses materiais quaisquer e atritar um contra o outro, o que tiver com menor número, os primeiros dessa lista, o que tiver antes nessa lista, vai ceder elétrons, e o que tiver por último nessa lista vai ganhar elétrons. Por exemplo, se eu atritar couro com madeira, o couro vai ceder elétrons e a madeira vai receber elétrons. Se eu atritar seda com borracha, a seda vai ceder elétrons, a borracha vai receber. Se eu atritar madeira com PVC, a madeira vai ceder elétrons e o PVC vai receber elétrons. A madeira vai ficar positivamente carregada e o PVC vai ficar negativamente carregado. Eletrização por contato. O que significa eletrização por contato? É outra forma de eletrizar também, que não é o atrito. Imagina que você tem um corpo que está eletrizado e um que não está eletrizado. Na hora que você toca esses dois corpos, eles vão compartilhar os elétrons entre eles. Então os dois vão ficar eletrizados. Eu vou dar um exemplo aqui, para vocês verem. Imagina que esse aqui é o John Travolta e ele está em cima ele está sendo eletrizado, ele está absorvendo os elétrons do tapete. Na hora que ele encosta a fechadura puxa os elétrons dele. Ele está eletrizando a fechadura por contato. Beleza? Aqui, eletrizando a fechadura por contato. Como a fechadura está ligada no ambiente, na terra e tudo mais, ela absorve todos os elétrons, mas poderia absorver só alguns também, se ela tivesse isolada e tal. E é por isso aqui, por causa dessa eletrização por contato, que a gente tem que tomar muito cuidado. Se você eletrizar por atrito em algum ambiente, a gente tem que ter muito cuidado para não que vai absorver, que vai deseletrizar a gente rapidamente. Certo? Isso acontece quando a gente vai subir no ônibus, por exemplo, o ônibus ele fica eletrizado por causa do atrito com o ar, e às vezes a gente descarrega ele, toma choque. Acontece quando a gente senta nessas cadeiras de plástico por muito tempo e fica se esfregando ali na cadeira, né, escorregando e depois encosta em alguém. Tudo isso é muito perigoso. Então, cuidado com a eletrização por contato, tá? Eletrização por indução é um processo um pouquinho diferente. Imagina que você tem aqui... Não, deixa eu falar um pouco mais da eletrização por contato. Tá? Imagina que você tem aqui um corpo que ele tá com algumas cargas elétricas aqui negativas. Ele tem algumas cargas elétricas negativas, que eu desenhei 5 cargas aqui. E aqui, aí eu pego outro corpo aqui, e arrasto ele
arrasto eles estão afastados aqui e eles não estão encostando. Na hora que eles encostam, eles vão compartilhar essas cargas. Aí, eles vão compartilhar essas cargas. Não, imagina que aqui ele inicialmente tinha 6 cargas elétricas aqui, negativas. Na hora que esse aqui encosta nele, eles vão compartilhar essas cargas, ou seja, 3 dessas cargas aqui vão passar para cá. Então vai ficar... E aqui vai ficar só com 3 também. Então vai perder 3 cargas. Aí vai ficar 3 para um lado, 3 para o outro. Isso aqui é eletrização por contato, beleza? Aí eu vou, afasto ele, tá aqui eletrizado e eletrizado. Ambos os corpos foram eletrizados. Esse aqui já estava eletrizado antes, aí eu encostei esse, aí teve uma eletrização por contato. Esse aqui também ficou eletrizado. Daí, imagina o seguinte, se eu aproximar esse corpo aqui de um terceiro corpo, o que vai acontecer? Ou melhor, qualquer um dos dois, se eu aproximar qualquer um dos dois desse terceiro corpo, colocar aqui ele bem pertinho aqui, o que vai acontecer com esse terceiro corpo? Ele não está eletrizado, mas ele possui cargas elétricas ali dentro de iguais quantidades, positivas das negativas. Então, as cargas negativas vão atrair as positivas. Então, as positivas vão ficar aqui pro lado da esquerda aqui, mais próximo. E as cargas negativas vão ser repelidas. Essa aqui vai empurrar as cargas para lá. Então, elas vão ficar assim. O corpo ele continua neutro, porque ele tem iguais quantidades de cargas positivas e negativas. Só que essas cargas foram separadas ali dentro do corpo. Então ele está o que a gente chama de polarizado. E aí, imagina que eu pego esse corpo aqui, ó, está polarizado, e encosto nele. Esse aqui eu não preciso ter mais não. Imagina que eu encosto nele um outro corpo aqui, ó. Encostei nele. O que vai acontecer? Essas cargas que estão aqui do lado de cá, que estão negativas, elas vão ser compartilhadas com esse de cá por contato. E aí vai ficar aqui, ó. Vai passar uma carga para cá. E aqui vai e aqui vai ficar uma só. Vai ficar uma para cá e uma para cá. Daí, se eu retiro essa carga daqui, pronto, e afasto essa aqui também, aí eu afasto tudo, o que vai acontecer? Esses dois corpos aqui, ó, eles passam a estar eletrizados. Esse aqui negativamente e esse aqui... Não, esse aqui positivamente e esse aqui negativamente. Isso é o que a gente chama de eletrização por indução. Eles foram induzidos a ficarem eletrizados. Este corpo menor aqui, ele poderia ser um fio terra também, né? Ligado à terra, que aí vaza uma certa quantidade de cargas. Aqui a eletrização por indução é isso. Vamos fazer aqui algumas atividades para a gente ver se aprendemos, se está tudo entendido. Vamos lá? Então, essas atividades, lembrando, você não precisa copiar as perguntas no caderno. Nem, por exemplo, aqui está escrito responda. 2. Por que é possível eletrizar 2 barras metálicas de processo de indução por atrito? Você não precisa copiar isso. Você pode simplesmente fazer da seguinte forma, né? Imagina que aqui está o seu caderno. Você simplesmente vai escrever lá assim, ó.
1, 1, tá? A. Primeiro você vai escrever lá, né? PET, física, semana 1. PET de maio, física, semana 1. E aí você coloca exercício 1, letra A. E aí você escreve aqui a sua resolução, né? Sua resposta, blá. Depois, B. Outra resposta. E assim vai. Tá certo? Depois, 2. Letra A. Nananana. Você vai fazer só isso, só as suas respostas. Você não precisa copiar as perguntas, tá bom? Mas vamos lá, ó. Por que não é possível eletrizar duas barras metálicas pelo processo de eletrização por atrito? Porque se eu pegar duas barras metálicas e esfregar uma na outra, elas não vão se eletrizar. Pense um pouquinho e responda. Se precisar, pode pausar o vídeo enquanto você pensa. Vamos lá, então? Bem, se você, olha só, se você esfrega o balão na blusa, ele vai se eletrizar. Mas imagina que não fosse, mas por quê? Esse balão aqui ele é de borracha e a blusa também é de lã ou de outro tecido aí, isolante. Se você fizesse isso com metais, o que ia acontecer? Esse balão ia ganhar, né, carga, só que o metal ele é bom condutor. Então essas cargas que ele ganhou, por contato, se você está esfregando, as coisas estão em contato. Por contato, essas cargas já iriam ser perdidas de uma vez. O metal ele conduz bem, então a mesma facilidade que ele tem para ganhar, ele tem para perder. Então, a resposta seria a seguinte: porque metais conduzem bem cargas elétricas, assim perdem o excesso excesso o excesso de cargas tão logo tão logo a ganham. Tá certo? Ganhou, perdeu. Essa aí é a resposta. Vamos lá. Na letra B. Por que não é possível eletrizar dois isolantes pelo processo de eletrização por contato? Pense um pouquinho. Se precisar, pause o vídeo. Vamos lá? Beleza. Não é possível eletrizar dois isolantes pelo processo de eletrização por contato? Pelo mesmo motivo que não é possível eletrizar dois condutores por atrito, né? Porque os isolantes eles precisam perder elétrons eles precisam passar elétrons de um para o outro com muita facilidade, né? Só que eles não conseguem. Por contato precisa, ó, para que haja eletrização por contato, os materiais devem ser capazes de transferir cargas com muita facilidade. E esse não é o caso dos isolantes. Esse não é o caso dos isolantes. Letra C. Por que não é possível eletrizar um isolante pela polarização? Vamos voltar lá. Por que a gente não consegue eletrizar o isolante por polarização, que é o processo da indução, que é o que a gente fez
aqui, ó, imagina o seguinte, na hora que eu encostei esses dois corpos, se esse aqui fosse isolante, ou esse, não daria certo, só dá certo se eles forem condutores. Por quê? Pelo mesmo motivo, né? Pelo mesmo motivo, olha. A eletrização por polarização exige o movimento de cargas, exige que haja um movimento de cargas que é fácil, um movimento de cargas facilitado, ou seja, as cargas têm que se mover com facilidade. Em condutores, certo? Isolantes não fazem isso. Vamos soltar. E aí nós vamos fazer aqui, ó, vocês vão fazer em casa o exercício 2, o 3, o 4. Quem estiver com essa apostila impressa, pode fazer aqui nessas próprias linhas aqui, não tem problema, você pode escrever aqui. Quem estiver fazendo no caderno, basta escrever dessa forma aqui, tá bom? Tá certo? Basta escrever dessa forma aqui, não precisa copiar a pergunta, somente a sua resposta, ok? Então, mandem para mim, respondam aqui os exercícios até o 4 e tirem foto, mandem para mim pelo Classroom ou pelo e-mail, tá? De preferência pelo Classroom, e a gente se vê na próxima aula. Até!